férias. Hein, bispo? É muita folga, né? Filipenses capítulo 2. Mas as crianças vão vir com a corda toda, né? Quando começar a salinha, os tios se preparem. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: Sendo assim, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com referência. Desculpa, capítulo 3. Vamos passar aí mais um pouco. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. O título dessa passagem é Correndo em Direção ao Alvo. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Palavra do Senhor Jesus, damos todos. Aleluia. Podem sentar, queridos. Todo
eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Será que você pode cantar essa noite? A resposta é que Ele faz. a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Amém, queridos. Na certeza de que tudo que tu fazes, Senhor, é perfeito. Faz o teu milagre mais uma vez acontecer na nossa vida, trazendo ao coração de cada um de nós a tua palavra, a tua vontade para a nossa vida, de tal maneira que sejamos formados, forjados à imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Que nesta noite tu cresças, que eu diminua, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém, irmãos. O pessoal costuma dizer assim: nós temos duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual a que vocês querem primeiro, né? Eu quero dizer a você que eu tenho duas notícias boas hoje, uma boa e uma ótima, né? A notícia boa é que estamos aqui, graças a Deus, primeiro culto do ano. E a segunda notícia que é ótima é: acabou a moleza, né? Acabou a moleza, vamos trabalhar, vamos cuidar, vamos levar esse evangelho de Jesus Cristo a todos os lugares onde nós estivermos presentes, né? Primeiro culto da igreja em 2026 é um culto, né, que eu estava dizendo aqui a meu irmão, né, Paulo, que eu pensei em duas mensagens. Um era Davi lá em Adulão, a gente tirar lições da história de Davi em Adulão, e a outra é falar sobre algo para este tempo que nós estamos vivendo, um novo ano.
E a opção, é claro, como primeiro do culto do ano, a gente falar um pouco sobre planos, sobre projetos. Tá repreendido em nome de Jesus. Vai embora, né? Então, irmãos, eu sempre entendo a virada do ano ou o novo ano não simplesmente como uma página virada ou apenas uma página em branco que Deus coloca nas nossas mãos para que nós possamos escrever a história de um ano, mas como mais uma página que Deus acrescenta na nossa história, e essa página sim é acrescentada em branco no começo do ano para que a gente possa escrever uma nova história. E essa história jamais deverá ser escrita com a nossa própria mão sozinhos, mas uma história escrita a quatro mãos, né? As nossas mãos sendo guiadas pelas mãos de Deus. E nós iniciamos este ano, com certeza você fez planos, você sonhou, você fez projetos para 2026. É natural que as pessoas façam isso. Eu costumo não fazê-los, porque entendo que a virada do ano é apenas a mudança de um dia para outro, a vida continua. Os nossos sonhos devem continuar sendo os sonhos de Deus, os nossos planos devem continuar sendo os planos de Deus, mas entendo, claro, né, as pessoas que fazem planos novos, sonhos novos, começam a imaginar novas coisas, mas também quero dizer a você que muita gente faz o balanço do ano que passou, e nessa história de fazer o balanço do ano que passou, muita gente fica em conflito, porque olha para trás, vê as dificuldades encontradas, traz para si o peso dos erros cometidos, das falhas que aconteceram, e esse balanço, o peso das falhas versus as coisas que aconteceram, que achamos que foram boas, muitas vezes geram incertezas para um futuro. E a gente pode começar o ano com incertezas. Mas nosso Deus é o Deus das certezas. Eu quero dizer a você, irmão e irmã, que nós devemos pensar assim: se sonhamos os planos de Deus, se planejamos conforme a vontade de Deus, fique tranquilo, porque Deus haverá de mover a história da tua vida. O fato é que nós sempre começamos os períodos da vida da gente e sempre temos diante de nós os desafios. E a grande pergunta é, quando nós traçamos objetivos, quando fazemos planos, como alcançar estes planos? Como chegar até aquilo que nós sonhamos ou aquilo que nós desejamos? E a palavra de Deus, por meio da carta de Paulo aos Filipenses, pode nos ajudar a pensar, a refletir sobre essas coisas. Filipenses é uma carta que Paulo escreve a partir da prisão. Paulo certamente estava preso lá em Roma, e ele então escreve essa carta, e o interessante é que, em lugar dele demonstrar tristeza, falta de esperança, apreensão, ele, pelo contrário, demonstra ânimo, ele motiva, procura inspirar, procura transmitir animação ao povo de Filipos, para que eles pudessem enfrentar os desafios, mas enfrentar tudo pensando num prêmio maior, na soberana vocação ou na glória, na eternidade com Deus. Essa é a primeira vocação do crente, é o plano maior, é o objetivo maior. Se nós não temos diante de nós como alvo a soberana vocação, tem alguma coisa errada na nossa vida. Porque esse é o objetivo primeiro, é o alvo maior. Nossa vida na face da terra é apenas uma vida de peregrino, e tudo o que nós fazemos aqui são apenas meios. O nosso fim é a glória de Deus. E eu gosto muito da teologia bíblica, que ela fica nos mostrando esse movimento de voltar atrás, mas não voltar atrás olhando para os pesos, mas voltar atrás olhando para uma realidade, né, onde a gente vai encontrar esse movimento de exílio e êxodo o tempo inteiro. É Adão sendo exilado do paraíso, é
a geração de Noé sendo exilada da terra pelo dilúvio, depois sendo resgatada na aliança com Moisés, é o povo de Deus no Egito sendo exilado, lá preso, mas tendo um êxodo em direção à terra prometida. E aquela caminhada do Egito até Canaã, ela hoje acontece na nossa vida assim. Estamos caminhando da escravidão do pecado, quando Jesus nos libertou, em direção à terra prometida, a Canaã celestial. Nós estamos, irmãos, atravessando o deserto. E enquanto atravessamos o deserto, sonhamos, fazemos planos, projetamos, e devemos fazer tudo isso pensando se são coisas que estão na vontade de Deus. E Paulo então se refere não ao ano que passou, mas ao passado, a sua história passado. A vida inteira de Paulo no passado vem, quem sabe na sua memória, como um flash, refletida em um ato único, e isso mostra para ele que ele ainda não se permitiu ou não foi levado a obter aquele tão desejado alvo que havia sido colocado no seu coração. E ele então está, na verdade, mirando aí a perfeição, ele está mirando a perfeição de Cristo, e é por isso que ele vai escrever: não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E essa conquista que Paulo fala, essa conquista de Jesus em cima de Paulo, é um chamado, é uma vocação para servir, para pregar o Evangelho, mas havia algo muito especial que Paulo está olhando, não é? Ele não está olhando para qualquer coisa, mas ele está destacando algo que não é apenas maturidade espiritual, mas algo muito maior, é a perfeição que há em Cristo Jesus. Ele está pensando no Cristo glorificado, que nos prometeu que um dia teríamos um corpo semelhante ao seu, e que haveríamos de habitar a eternidade na presença de Deus. E Paulo então está aqui com o coração cheio de desejo de participar da natureza moral de Deus, mas também de uma vida espiritual eterna e na presença de Deus. Isto, queridos, vai nos falar da esperança do cristão, sobretudo da nossa esperança, nos ensinando que a esperança não é um desejo qualquer, não é um desejo de sorte, por exemplo, mas uma firme confiança no que Deus já fez, no que Deus está fazendo, no que Ele ainda vai fazer na nossa vida, porque o controle continua na mão do Senhor. Por mais que muita gente pense que Deus perdeu o controle da história, Deus tem o controle da história na palma da sua mão, e tudo acontece segundo o seu propósito. E Deus então tem propósito para a nossa caminhada. Essa caminhada de peregrinos é uma caminhada com propósito. Entenda isso, que Deus tem propósito. Por isso, para alcançar o objetivo maior, para alcançar o nosso alvo, e eu quero dizer a você que isso vale também para a nossa vida natural, para o cotidiano da nossa vida, nós precisamos, segundo Paulo apresenta aqui, de três coisas. Três coisas que eu quero que você preste bem atenção. Primeira coisa que Paulo cita aqui é que nós precisamos ter coragem de deixar o que passou para trás. Se a gente olhar para trás, é para olhar dizendo: eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso ser aquela igreja, né, de Éfeso, que Cristo disse: vocês precisam voltar ao primeiro amor, neste sentido, somente nele. Uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja disposta a pagar o preço. Essa é a igreja desejada por Jesus. Mas para que nós alcancemos os nossos objetivos, primeira coisa, precisamos deixar para trás o que passou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, diz Paulo, né? Esquecer o que ficou para trás não significa sofrer de amnésia. Nós temos cérebro, temos memória, e esse esquecer de Paulo não está dizendo para a gente: tirem da memória, apaguem a memória de vocês. Não.
Claro que nós temos cérebro e nossa mente vai lembrar do passado. Mas quando Paulo fala em esquecer das coisas que ficaram para trás, ele na verdade está falando em não deixar que o passado nos marque, influenciando a nossa história de tal maneira que se torna algo absoluto e nós não conseguimos progredir para o futuro. E tem gente que anda aprisionado no passado, olhando o tempo inteiro para o passado, se lamentando com as coisas que ficaram lá atrás, e não conseguem viver, porque andam como quem arrasta bolas com pesos de ferro, ou então semelhança de alguém que está subindo a montanha e colocou nas costas uma bolsa cheia de pedras, que vai lhe trazer dificuldades tremendas para que ele possa caminhar. E eu quero dizer a você, irmão, irmã, tudo que no passado se encontrava na experiência de Paulo, ele olha, mas olha naquela expectativa de não ser peso para a sua caminhada no futuro. E assim deve ser a nossa experiência de fé. Devemos olhar sim para o passado como experiência, mas não como experiência que vai pesar no futuro. Paulo aqui certamente está lembrando da experiência dele como fariseu, lembrando das perseguições contra a igreja, está lembrando de tudo quanto ele fez de trela, mas está lembrando também do chamado de Cristo para que ele pudesse servir a Deus. Então tudo quando se encontrava no passado do apóstolo é deixado agora para trás, no sentido de não mais influenciar a sua vida para a caminhada em direção ao futuro. E eu quero que você saiba que Paulo passou por fracassos e Paulo também passou por sucessos. A vida de Paulo foi semelhante à nossa. Alegrias, desapontamentos ou tristezas, né? Tristezas e consolos, tudo isso esteve presente no passado do apóstolo. Tudo isso também esteve no passado da tua vida, ou no teu passado. Com certeza aconteceu, né? E Paulo agora olha como se fosse um atleta cristão, não é? E ele não se conserva mais olhando para trás. Ele diz assim: eu preciso deixar de olhar para as coisas passadas para que eu possa progredir, porque se eu continuar olhando para trás, isso só vai tornar mais lento o meu progresso espiritual. Esse era o pensamento de Paulo. E ele queria progredir, queria avançar. Ele olhava constantemente para frente, pensando no alvo maior, na soberana vocação que ele haveria de receber de Cristo Jesus. E eu quero dizer, irmãos, também que ele certamente também considerava que ao atingir o alvo, o sucesso final é que alguém realmente pode dizer: eu fui bem sucedido. Ele está dizendo: olha, nosso sucesso não está no caminho, o nosso sucesso está na chegada. Quando nós chegamos a esse alvo maior, aí nós podemos dizer: agora nós temos alcançado o sucesso. Largar na frente, por exemplo, numa corrida, não quer dizer que você já ganhou a corrida. Muita gente larga na corrida lá na frente, depois começa a olhar para trás, quando vê, é o competidor passando por ele, porque ele está perdendo tempo olhando para trás. E nós não devemos gastar o nosso tempo olhando para trás, porque aquele que chega primeiro no fim da pista é declarado efetivamente aquele que venceu, e é esse que recebe o prêmio. E assim nós devemos nos comportar. Não perder tempo deixando o peso do passado nos prender, caminhar, prosseguir, olhando para frente para que nós possamos receber o prêmio. E eu quero dizer mais para você: Paulo não estava envergonhado do que aconteceu. Aquilo que aconteceu, ele já tinha certeza do perdão de Deus. As perseguições dele contra a igreja, ele tinha convicção plena, absoluta, que Deus já o havia perdoado. Paulo também não queria se autossatisfazer, porque ele sabia que se isso acontecesse, ele certamente seria desviado do seu objetivo e ele então perderia de vista o alvo final. E quando nós pensamos, queridos, nessa realidade e trazemos para a nossa vida, vemos que muitos planos
de repente, no ano que passou, eram planos para um novo ano, e esses planos ficaram no caminho, morreram no caminho, porque nós começamos a carregar peso morto, carregamos peso e acabamos desistindo no meio do caminho. E eu fico sempre imaginando isso, alguém correndo, amarrado, né? Feito, dizia minha avó, piado, com as perninhas amarradas para tentar correr com alguém que está de perna solta, não é? Essas coisas eu digo que tem um nome chamado malas. Parece que nós, às vezes, voltamos, pegamos malas carregadas de coisas do passado que pesam e queremos fazer a nossa viagem levando essas malas velhas, antigas, que trazem pesos, por exemplo, de culpas. Muitas vezes culpas que nós assumimos e que nós nem tínhamos essas culpas, fomos vítimas, na verdade, muitas vezes de assédios, de violência, e acabamos nos sentindo culpados. Pecados que foram cometidos que nós não conseguimos nos perdoar, pecados que Deus já perdoou e a gente não consegue se perdoar. Isso é peso, e é peso que nos impede de caminhar livremente adiante. Erros que cometemos na nossa vida, que deixaram nossos corações cheios de rancor, de ira, e nós ficamos ali como gado, ruminando, e o tempo vai passando e nós vamos perdendo o nosso tempo. As decepções, as frustrações, as dores, os medos, tudo isso são malas pesadas que nós precisamos deixar para trás para que possamos marchar, caminhar livremente. Outras vezes são os reveses na nossa vida, algumas derrotas que nós sofremos, e outras vezes até mesmo, por incrível que pareça, vitórias que nós recebemos no passado, porque as vitórias algumas vezes geram acomodação, e a gente acha que chegou no máximo e a gente não vai mais avançar. Eu lembro muito bem de um colega de trabalho, que ele era vigilante da empresa, que não quer dizer nada, é uma profissão digna como qualquer outra. E ele fez um concurso para auxiliar técnico, passou, assumiu essa vaga de auxiliar técnico, e eu falei para ele assim: irmão, que coisa boa, né? Você agora vai estudar para progredir e ser um técnico. Não, eu estou satisfeito onde eu cheguei, está ótimo, eu não quero ir além daqui, não é? Quando Deus está dizendo, caminhe, marche, vá adiante, né? Acelere, avance, especialmente quando você estiver em missão a serviço de Deus. Não se contenha, não se satisfaça. O Evangelho é inesgotável para que a gente esteja sempre avançando. Então, queridos, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que para correr bem, nós precisamos fazer duas coisas então. A primeira é soltar essas malas pesadas, porque elas são pesos que cansam, que esgotam, que tiram as nossas forças para continuar correndo a corrida da vida cristã. Segunda coisa é não olhar para trás. Ninguém dirige olhando para o retrovisor, porque sabe que se andar olhando para o retrovisor, ele poderá cometer rapidamente um acidente e uma tragédia pode estar diante dele. Nada de perder a orientação, nada de andar olhando pelo retrovisor, porque nós precisamos olhar para o futuro. Quando nós deixamos de olhar para trás, nós impedimos, na verdade, que o passado domine a nossa vida presente e aquilo que nós esperamos realizar no futuro. E aí sim nós corremos com esperança, nós corremos efetivamente com o desejo de vitória, nós corremos para receber a coroa da vida, porque Deus é quem faz todas as coisas novas na nossa vida. É Deus quem faz tudo novo na nossa vida. O profeta Isaías mostra então para mim e para você que Deus deseja fazer algo novo na nossa vida, mas que a nossa vida passada, quando nos apegamos a ela, impede que Deus faça essas coisas. Isaías escreve: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas.
Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Deus está perguntando: filho, filha, você não percebe que eu desejo fazer coisa nova na tua vida, que eu já comecei a trabalhar para fazer algo novo? Então não olhe para trás, me acompanhe, siga comigo, para que você veja as coisas novas acontecerem. E eu quero dizer então, irmãos, que nós precisamos fazer o novo de Deus acontecer na nossa vida, mas precisamos fazer isso sendo colaboradores de Deus. Precisamos fazer isso planejando conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando nós fazemos os nossos planos, sem orar, sem perguntar a Deus se aquilo é propósito dele para a nossa vida, nós estamos sendo soberbos e autossuficientes. E nós deveremos quase que com certeza quebrar a cara e frustrar ou nos frustrar com os nossos planos, porque foram planos feitos distante da obediência à vontade de Deus. Então precisamos, sim, deixar de chorar o leite derramado, deixar de chorar o passado. Precisamos alinhar, sim, os alvos, os objetivos que nós temos para frente, objetivos relacionados à família, ao trabalho, à nossa vida espiritual, conforme o desejo que Deus tem para mim e para você. Mas Paulo traz uma segunda questão que nós precisamos tratar, não é? Além de esquecer as coisas que para trás ficam, nós precisamos avançar na direção do alvo, precisamos de foco. Olhar para o alvo, focar o alvo e avançar nessa direção. Avançando para as coisas que estão diante de mim, diz o apóstolo. Então nós precisamos fazer um esforço intencional, desejar esforçar-se e, de fato, colocar o esforço em prática. E a palavra avançar, que está contida no texto escrito por Paulo, ela sugere um corredor se esticando para frente. Quem assiste aqui às Olimpíadas está acostumado a ver que a turma, quando corre, já se estica todo para frente, porque ali qualquer décimo de segundo vai dar a vitória àquele que chega primeiro. Então a turma se estica na direção da linha de chegada. Isso requer esforço, né? E nós precisamos entender que essa é uma atitude que nós precisamos adotar. Nos esforçar na direção que nós precisamos correr, não é? É uma atitude para nos levar à vitória e é uma atitude fundamental na nossa vida. Vida de um cristão requer esforço. Essa é uma notícia, não é? Nós precisamos nos esforçar. A vida cristã é vivida pela graça, mas não é uma vida de graça, não é uma vida que não tenha custo. Há sim um preço. O discipulado de Jesus tem um preço. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O seu grande inimigo é você mesmo, muitas vezes. É o inimigo que você precisa vencer. Seus prazeres, seus pecados, suas vontades pecaminosas precisam ser colocadas embaixo do seu pé. E isso requer um esforço tremendo, requer negação. Quando eu tenho desejo de fazer algo que eu sei que vai desagradar ao meu Deus, eu preciso renunciar, orar, buscar a face de Deus para que esse desejo passe. Eu lembro muito bem de um amigo que dizia assim, tinha um colega dele que era viciado. Ele dizia: quando você sentir vontade de tomar droga, eu sou seu vizinho, você bata na minha porta que eu vou lhe ajudar. Aí quando o cara sentia vontade de se drogar, batia na porta e dizia: bora comigo. Ele começava a correr, dando voltas numa pista de corrida até o cara cansar. Quando ele estava morto de cansar, dizia: agora vá, tome água e vá dormir, né? Para essa vontade passar. Nós precisamos orar e orar e orar até a vontade de pecar sair do nosso coração, passar. O próprio Cristo, falando sobre o reino de Deus, ele vai dizer: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Isso, irmãos, não quer dizer esforço de
arma na mão, de luta na tapa, mas quer dizer esforço no sentido de determinação, de paixão, né? De perseverança para buscar receber de Deus o seu reino. Isso não é violência física. Isso, queridos, é uma busca fervorosa, é relacionamento de intimidade com Deus sendo construído dia após dia. Somos nós lutando para vencer as barreiras espirituais que há no nosso coração. Muitas vezes, preconceitos, cacuetes de crente, leis que pesaram sobre nós, e nós ficamos olhando para as coisas com muito legalismo, e olhamos para trás, olhando para a lei, esquecemos da graça de Deus, esquecemos de avançar para o alvo. Então nós precisamos resistir à passividade, mas resistir com fé, olhando para frente e caminhando, ou seja, com grande determinação. Não é o esforço, eu quero dizer para você, para ninguém entender errado, não é o esforço da gente que vai nos garantir a entrada no reino de Deus. O reino de Deus nos foi dado por graça, foi a graça de Deus, e foi Jesus quem conquistou isso para mim e para você. E a graça nós recebemos por meio da fé. Pela graça, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. A graça não vem de nós. A fé é um dom de Deus que Deus coloca no teu coração porque te escolheu para ser salvo. E essa graça é quem nos salva. Então nós não conquistamos a graça é quem nos conquista. Entenda isso, não é? Então não é nosso esforço que vai nos fazer conquistar o reino de Deus, mas o nosso esforço é evidência de uma fé genuína, de uma fé de quem tem paixão por Deus, que manifesta essa fé na sua forma de viver, demonstrando que a sua vida está sendo transformada dia após dia. E esse deve ser um projeto para um tempo novo. Buscar a presença de Deus, desejando que Deus transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, para que nós tenhamos a semelhança de Cristo, para que nós alcancemos no dia do Senhor a perfeição de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos olhar para o reino de Deus e precisamos, no bom sentido, ser um invasor, tentar invadir com coragem, com determinação, não esperando ser convidado passivamente, mas buscando ativamente ter a vida transformada, abrir o coração para que o Espírito de Deus vá nos transformando, para que nós recebamos a graça por meio da fé. Então nós precisamos avançar com foco, entendendo que a esperança em Cristo está diante de nós. A nossa esperança está diante de nós, não é algo vazio. A espera do crente não é espera, um dia vai acontecer. Não é aquela história de quem espera sempre alcança, não é expectativa de talvez. A esperança do cristão é, como diria Paulo Freire, Paulo Coelho é o idólatra. Paulo Freire, né? Ela é verbo esperançar, né? Nós estamos esperançando ou estamos esperando o dia do Senhor. Isso é certeza para a nossa vida. E então na nossa vida real, na nossa vida aqui, devemos estar com essa esperança presente em nosso coração. Mas eu quero dizer a você que enquanto nós esperamos, enquanto nós avançamos para o alvo, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus, nós devemos caminhar também fazendo os nossos planos para a nossa vida secular. E devemos sim fazer bons planos, planos que nós devemos realizar a partir daquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida. Então precisamos orar. Senhor, eu estou pensando em fazer tal coisa, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu hoje de manhã preguei sobre Davi lá em Adulão, como eu disse a vocês, que fiquei na dúvida aqui. Eu disse, olha, Davi não saiu daquela caverna enquanto ele não recebeu a direção de Deus. Aliás, ele deu uma fugida, ele entrou em risco
mas com um propósito maravilhoso. Ele saiu da caverna para proteger seus pais, levar lá para Gade, deixá-los lá em segurança, volta para a caverna, e ele diz: eu só saio daqui quando Deus falar, ou seja, quando Deus disser o que quer da minha vida. Então, irmãos, precisamos ser feito Davi. Não dá passos sem antes consultar qual a vontade de Deus para a nossa vida. Não fazer planos perguntando a Deus se esse é um bom plano, é um plano que de fato Ele deseja para a nossa vida. E nós às vezes ficamos pensando assim: mas eu faço o plano e não escuto Deus falar. Então, irmão, irmã, preste atenção. Deus está o tempo inteiro falando. Deus fala através da palavra. Deus está falando agora ao teu coração. Deus fala através de um irmão, de uma irmã. Deus fala através dos acontecimentos. Deus fala através da história. Deus fala por meio da natureza. Deus fala de forma muito especial pela sua palavra. E quando nós dedicamos tempo, mergulhamos com o desejo de ouvir Deus nos falando, porque estamos lendo a palavra de Deus, Deus está o tempo todo falando. E quem lê e lê verdadeiramente a Bíblia, meditando, pensando no que Deus está falando, certamente terá a resposta de Deus para os seus planos. Eu quero lhe garantir isso. Se você é bom, ou um bom leitor da Bíblia, tenha certeza que Deus haverá de lhe falar, no mínimo, por meio da palavra. Mas os conselhos, às vezes, de um irmão maduro, de uma irmã madura, que já passou por esses planos, é um bom conselho, Então nós devemos ter esse cuidado de fazer planos segundo o propósito de Deus. Nossa vida secular também requer planos para que nós possamos avançar. Faça planos para o seu trabalho. Faça planos para a sua família. Planos que sejam bons. Plano, quem sabe, para fazer uma viagem. Plano para conquistas para o lar, para que o lar fique mais feliz. Esse ano vamos conquistar a Bíblia inteira durante o ano, com a família, no culto, no lar. É um bom plano, queridos, não é? Quem vai casar, fazer o plano para casar, mas fazer um plano direito, para que tenha um casamento conforme aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Mas Paulo também traz uma terceira questão, um terceiro meio para que nós cheguemos ao nosso objetivo, Não apenas avançar na direção olhando para o alvo, mas perseverar, prosseguir olhando para a mira, sempre do alvo, o centro da minha vida é Jesus. Eu preciso caminhar o tempo inteiro olhando para esse alvo, que é Jesus, ou olhar o tempo inteiro para a soberana vocação, que é a perfeição que há em Cristo Jesus, ou a glória de Deus que está diante de mim. Sabe, irmãos, o maior perigo para que os nossos planos fracassem é achar que as coisas pequenas ou muito pequenas são suficientes, são muito importantes e está bom parar por aí. Deus quer mais de você. Deus sempre está querendo que você vá adiante, que você dê passos, porque Ele pode fazer grandes coisas na tua vida. Então a gente tem que sair do casulo e começar a dar passos guiados por Deus. E nós temos perdido tempo com muita coisa boba, achando que são coisas importantes quando são conquistas apenas temporárias. Ao mesmo tempo, também gastamos muito tempo com coisas bobas como as mídias sociais. E a gente perde às vezes horas nas mídias, olhando fofoca, piada, até pornografia, tudo quanto é de besteira nas redes sociais. E perdemos um tempo grande em lugar de estar investindo o nosso tempo em algo que possa nos dar força para chegar até o nosso alvo. Dia desses um colega perguntou: você viu lá no LinkedIn tal coisa? Esse rapaz, eu vi não. Faz muito tempo que eu não acesso o LinkedIn. E você viu lá no Instagram? Também não. Mas foi publicado não sei o que lá da igreja. Eu disse: eu entro de vez em quando alguém diz
que alguma coisa boa foi publicada, para não ficar olhando as coisas ruins, aquilo que não presta. Então não sou anti, né, o contrário à mídia, mas eu gosto de fazer bom uso dela, né? Por exemplo, não achem que eu sou um cara muito radical não, mas foi criado um grupo da família lá em casa, né? Eu, minha esposa, os filhos, aí entrou minha cunhada, meu cunhado, né? E nós fizemos um trato. Esse grupo é para que a gente trate de coisas importantes. Não vamos aqui estar postando porcaria nem perdendo tempo com ele. E a ideia era assim: pai, tu está trabalhando, se tu quando voltar passar na padaria, compra pão. Esposo, tu está passando na frente da farmácia, compra tal remédio, né? Coisas relevantes. Filho, fulano de tal ligou dizendo que está enfermo, está lá no hospital português, você pode visitá-lo? Então, coisas que são relevantes e importantes. E meu cunhado começou a botar um monte de porcaria. Tem uma mulher que parecia um bode, disse que é lá do bode, né? Tudo era piada, era coisa. Aí eu disse, gente, estou saindo do grupo, me perdoem, mas estou saindo do grupo. Não, pai, não faça isso. Eu disse, olha, o propósito do grupo foi quebrado. E a partir do momento em que o trato foi quebrado, eu não tenho mais nenhuma obrigação de permanecer nesse grupo. Então estou saindo. Aí meu cunhado disse, não, cunhado, perdão, eu não me controlo, então quem vai sair sou eu. Eu disse, então seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E o grupo passou normalmente a funcionar. E eles criaram um outro grupo, que era o grupo da bagunça. E eu estou fora, às vezes quando... Não, porque os meninos estavam não sei onde. Eu digo, era. É porque não está nesse grupo, está lá no outro. Eu disse, então graças a Deus que eles foram tão bem, glória a Deus por isso, né? Então, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado de não gastar o nosso tempo com coisas que não valem a pena. Precisamos avançar, mas precisamos avançar mirando esse alvo com perseverança. Precisamos caminhar e às vezes a caminhada é difícil. Muitas vezes é dura. A caminhada do crente não é coisa fácil. Cristo não nos prometeu um mar de rosas. A palavra dele foi: no mundo vocês terão aflições. Mas ele remenda dizendo assim: mas não tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, vocês já venceram pela fé as aflições. Confiem em mim, porque vocês também vencerão comigo. Então, queridos, eu estou falando de buscar alvos, de enfrentar os desafios, de fazer planos, mas não ficar satisfeitos com os planos periféricos. É olhar para o alvo desejando acertar aquela bolinha do meio. Quando eu acerto aqueles círculos que estão ali em volta, eu não cheguei efetivamente ao objetivo, que é acertar o prêmio maior, né? E eu estou falando aqui de alvos que podem ser alvos ministeriais, alvos espirituais, mas também os alvos pessoais que nós colocamos ao longo da nossa história, na nossa vida, desde a universidade, ao trabalho, as questões de relacionamentos, tudo isso faz parte da nossa vida e devem ser alvos que nós devemos tratar ou traçar, mas traçando-os com a ajuda de Deus, pedindo a bênção de Deus sobre nossa vida, para que possamos ser sábios na hora de fazer escolhas e de estabelecer os nossos objetivos. No caso de Paulo, ele nos deixa sem nenhuma dúvida que o alvo supremo, o alvo maior é a glória de Deus. O alvo maior é a perfeição em Cristo Jesus. E esse deve ser, eu quero repetir para ninguém tirar isso da memória, o nosso alvo maior. Se nós buscarmos esse alvo maior, tenho certeza que nós alcançaremos sucesso. E da mesma forma, se nós traçarmos objetivos conforme o propósito de Deus, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que você certamente chegará até esses alvos. Mas que o primeiro alvo, sem dúvida nenhuma, para todos nós, é a soberana vocação de Deus para a nossa vida. Jesus é a âncora para a nossa esperança de chegar a esse alvo. Se nossos planos
forem diferentes dos planos de Deus, se os nossos planos se afastarem de Jesus, eles certamente se tornarão planos vazios. Então, se você fez planos por conta própria, sem pensar se é ou não da vontade de Deus, repense, para você não gastar seu tempo e depois ficar frustrado, se lamentando, ó vida, ó dor, não é? Resmungando, murmurando, porque esse não é o desejo de Deus. Paulo escreve: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está nos ensinando que o plano de Deus para a nossa vida, o plano maior, para a resolução do nosso maior problema, está na mão dele. O maior problema do ser humano estava na sua desconexão, ou na sua oposição, ou no seu afastamento de Deus. E Deus resolve isso em Cristo Jesus para nos salvar. E por isso que Deus tem algo eterno para mim e para você. E esse algo eterno é então essa vocação soberana que Paulo fala, é a glória de Deus. Então, irmãos, eu quero concluir lembrando desses 3 pontos que eu levantei aqui na carta de Paulo aos Filipenses, para que nós possamos fazer bons planos, estabelecer bons objetivos e ver as coisas acontecerem. Em primeiro lugar, ter coragem de deixar o passado para trás. Tem gente que vive preso no passado. Quem vive de passado, dizem, é museu. E águas passadas também não movem moinhos. São ditados populares, mas ditados válidos para que nós possamos marchar, se movendo sem estar preso aos pesos do passado. Segundo lugar, avançar. Avançar olhando para o objetivo, que quer dizer se esforçar para alcançar aquilo que se propôs a fazer com a ajuda de Deus. Fazer planos submissos ao plano maior de Deus. Terceiro lugar, foco, olho no alvo para perseverar, para insistir, para avançar, entendendo que vamos encontrar obstáculos, as pedras no caminho, os espinhos não podem impedir a nossa caminhada. Então, nada de perder tempo com as coisas periféricas, com besteiras, com bobeiras, nada de desvios, mas buscar Cristo como a âncora da nossa esperança. E o melhor conselho que eu poderia dar para você hoje, meu irmão, minha irmã, é que você entregue o mapa desse ano de 2026 nas mãos do Senhor. Se você entregar esse mapa e pedir que Ele desenhe o caminho que você deve prosseguir, você deve sim prosseguir. Deus não prometeu um ano sem tempestades, saiba disso. E essas tempestades que eu estou falando não são as tempestades da natureza, chuvas fortes, enchentes não, são tempestades, são provas, são tribulações na nossa vida. Mas Jesus está no barco, tenha certeza, e que com Ele no barco nós vamos vencer sim. Nada de olhar para trás, caminhar e ir em busca do alvo é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos anime nesta caminhada, para que grandes coisas o Senhor faça acontecer por meio da tua vida neste ano de 2026. Que o Senhor os abençoe. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque
Consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas levanta o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não será. Sempre está protegido. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, prossiga. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços. Cante aí. Quando o crente está firme, ele passa pela prova. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque